Existe um segredo guardado no âmago de cada ser humano, um segredo que muda completamente a experiência de estar vivo quando finalmente revelado. Esse segredo não está em templos distantes, nem em práticas complexas, nem em rituais secretos que apenas alguns privilegiados conhecem. Está gravado na própria estrutura da existência, esperando ser reconhecido. Quantas vezes a busca por transformação levou alguém a procurar fora aquilo que sempre esteve dentro? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade é apresentada com clareza absoluta. Cada pessoa é o reflexo vivo de Deus. Não uma parte separada de Deus, não um servo distante de Deus, mas a própria expressão consciente da fonte criadora de tudo que existe. A maioria das pessoas caminha pela vida sem perceber essa realidade monumental. Existe uma crença profundamente enraizada de que a divindade está em outro lugar, em outro plano, em outra dimensão inacessível. Essa crença cria uma separação dolorosa, uma sensação de abandono que gera sofrimento sem fim. Mas e se essa separação nunca tivesse existido de fato? E se a busca espiritual fosse apenas um caminho de volta para o reconhecimento daquilo que nunca foi perdido? O reflexo vivo de Deus não é algo que se conquista através de sacrifícios ou méritos. É algo que se reconhece, que se assume, que se vive conscientemente a partir do momento em que a verdade se revela. Quando alguém olha para um lago perfeitamente calmo, vê o céu refletido na superfície da água. O céu não está preso no lago, mas sua imagem está ali, perfeita e vívida. Da mesma forma, a consciência divina se reflete através de cada ser humano que existe. Cada pensamento, cada sentimento, cada estado interno cria uma imagem na superfície da realidade externa. Neville Goddard ensinou que a consciência é a única realidade, e que tudo que se manifesta no mundo externo é apenas o reflexo perfeito do estado interno de quem observa. Isso significa que nada acontece por acaso, nada é aleatório, nada está fora do controle da própria consciência. Essa compreensão traz consigo um peso imenso e uma liberdade extraordinária ao mesmo tempo. Se cada pessoa é o reflexo vivo de Deus, então cada pessoa carrega dentro de si o poder criador absoluto. Não existe vítima real, não existe acaso cruel, não existe destino imposto de fora. Existe apenas consciência criando, moldando, manifestando de acordo com seu próprio estado. Mas essa verdade também exige responsabilidade total. Assumir que se é o reflexo vivo de Deus significa aceitar que tudo o que acontece na vida é resultado direto do estado interno que se assume como real. Onde está a linha que separa o humano do divino, se a consciência que cria mundos habita dentro de cada ser? A dor que tantas pessoas carregam vem exatamente dessa ignorância sobre a própria natureza. Existem aqueles que rezam pedindo ajuda, sem perceber que estão pedindo para si mesmos. Existem aqueles que esperam salvação vinda de fora, sem reconhecer que a salvação é a mudança do estado interno que gera o sofrimento. O reflexo vivo de Deus não precisa de permissão externa para transformar a realidade. Precisa apenas acordar para sua própria natureza, assumir conscientemente o estado do desejado, e permanecer fiel a essa assunção até que o mundo externo reflita perfeitamente o mundo interno. Quantas orações não foram respondidas simplesmente porque quem orava não reconhecia que era a própria resposta? A lei da assunção, tão claramente ensinada por Neville Goddard, é a chave que abre todas as portas da transformação. Essa lei diz que cada pessoa se torna aquilo que assume ser internamente, independentemente das circunstâncias externas atuais. Não é uma questão de esforço físico ou de conquista material. É uma questão de mudança de estado de consciência. Quando alguém assume completamente, com convicção total, que já é aquilo que deseja ser, o universo inteiro conspira para refletir essa assunção. O reflexo vivo de Deus não cria através de ações desesperadas no mundo externo. Cria através da transformação silenciosa e poderosa do mundo interno, sabendo que o externo seguirá naturalmente. Mas o que significa verdadeiramente assumir? Significa sentir-se como se o desejado já fosse real agora. Significa habitar mentalmente e emocionalmente o estado final, não como fantasia distante, mas como experiência presente. Imagine alguém que deseja a cura completa de uma doença. Enquanto essa pessoa se sentir doente, enquanto se identificar com o estado de doença, enquanto falar de si mesma como alguém que está lutando contra uma condição, o reflexo externo continuará sendo doença. Mas no momento em que essa mesma pessoa assume o estado de saúde perfeita, sente-se saudável, imagina-se saudável, fala de si mesma como alguém que está bem, algo poderoso acontece. O corpo começa a responder, as células começam a reorganizar, a realidade externa começa a se alinhar com o estado interno. Bruce Lipton, cientista renomado na área da epigenética, demonstrou que os genes não controlam a biologia humana de forma fixa e determinada. As crenças e percepções da consciência alteram diretamente a expressão genética.
Isso significa que o ambiente interno criado pela consciência determina como o corpo funciona, como as células se comportam, como a saúde se manifesta. Quando alguém reconhece que é o reflexo vivo de Deus, reconhece também que possui autoridade absoluta sobre o próprio corpo, sobre a própria realidade biológica. Não existe destino genético imutável. Existe apenas consciência criando continuamente de acordo com suas próprias assunções. E se o corpo fosse apenas argila moldada pela mão invisível da consciência? A maioria das pessoas vive no estado de carência, esperando que algo aconteça para então se sentirem realizadas. Esperam pelo dinheiro para se sentirem prósperas. Esperam pelo relacionamento para se sentirem amadas. Esperam pela cura para se sentirem saudáveis. Mas essa é uma inversão completa da ordem criativa real. O reflexo vivo de Deus não espera a manifestação externa para então mudar o estado interno. Primeiro muda o estado interno, assume o sentimento do desejo realizado, e então o mundo externo se reorganiza para refletir essa mudança. Quantas vezes alguém já esperou por algo que só viria quando parasse de esperar e começasse a sentir como se já tivesse chegado? Neville Goddard ensinou que a imaginação é Deus em ação. Não a imaginação fantasiosa e vazia, mas a imaginação disciplinada que cria estados internos reais. Quando alguém imagina vividamente uma cena que implica a realização do desejado, quando sente essa cena como real, quando habita essa cena com todos os sentidos internos, está exercendo o poder criador divino. O reflexo vivo de Deus não precisa de ferramentas externas complexas. Precisa apenas da própria imaginação consciente, direcionada com intenção clara e sentimento genuíno. Cada cena imaginada com convicção é uma semente plantada no solo invisível da consciência, destinada a crescer e florescer como experiência concreta no mundo visível. Existe uma pergunta que muitos carregam em silêncio. Por que a realidade parece tão resistente à mudança? Por que os mesmos padrões se repetem indefinidamente, mesmo quando há desejo genuíno de transformação? A resposta está na fidelidade absoluta que a consciência mantém consigo mesma. O reflexo vivo de Deus nunca mente. Se alguém assume internamente que é limitado, pobre, doente ou indigno, a realidade externa refletirá essa assunção com precisão perfeita. Não porque existe uma força externa impedindo a mudança, mas porque a consciência está criando exatamente aquilo que assume como verdadeiro. A prisão não está nas circunstâncias, mas na repetição inconsciente de estados internos que geram essas circunstâncias. Neville Goddard comparava a consciência a um teatro onde cada pessoa é simultaneamente o dramaturgo, o ator e a plateia. Cada cena vivida no mundo externo foi primeiro ensaiada internamente, muitas vezes sem percepção consciente. As conversas internas que alguém mantém consigo mesmo durante o dia todo são ensaios constantes de futuras experiências. Quando alguém repete mentalmente cenários de fracasso, revive memórias dolorosas, antecipa catástrofes, está ensaiando ativamente o roteiro que será encenado na realidade externa. O reflexo vivo de Deus precisa acordar para esse processo criativo constante. Precisa tomar controle consciente do teatro interno, escolher deliberadamente as cenas que deseja ensaiar, sentir vividamente as experiências que deseja viver. Mas como alguém muda um padrão que se repete há anos, talvez décadas? Como romper com estados internos que parecem automáticos, inevitáveis, enraizados na própria identidade? A resposta está na persistência consciente de assumir um novo estado, mesmo quando tudo ao redor ainda reflete o antigo. Isso exige fé, não fé cega em algo externo, mas fé na própria natureza divina. Fé em que a consciência realmente cria, realmente molda, realmente transforma. Quando alguém assume um novo estado e permanece fiel a ele, ignorando as evidências contrárias do mundo externo, está exercendo o poder criador na sua forma mais pura. O mundo externo não tem escolha senão eventualmente se curvar e refletir o novo estado interno. Existe uma história antiga de um homem que passou anos orando por prosperidade sem nunca experimentá-la. Um dia, ele compreendeu algo fundamental. Suas orações eram pedidos desesperados vindos de um estado de pobreza. Cada vez que pedia por riqueza, estava confirmando internamente que não a possuía. O reflexo vivo de Deus não pede aquilo que já possui. Assume aquilo que deseja como já realizado. Esse homem mudou sua abordagem completamente. Em vez de pedir, começou a agradecer pela prosperidade que assumia como presente. Em vez de suplicar, começou a sentir-se próspero, a imaginar-se próspero, a pensar como alguém próspero pensaria. Em questão de semanas, oportunidades inesperadas surgiram, portas antes fechadas se abriram, e a realidade externa começou a refletir perfeitamente o novo estado interno que ele havia assumido. Quantas vezes a própria maneira de orar, de desejar, de buscar, reforça exatamente aquilo que se deseja mudar? Quantas vezes alguém já afirmou o que não quer enquanto acreditava estar buscando o que quer?
O reflexo vivo de Deus precisa compreender essa dinâmica sutil mas poderosa. Não se trata de negar a realidade atual, mas de não dar a ela autoridade sobre o estado interno. As circunstâncias externas são sempre o passado cristalizado, resultado de estados internos antigos. Dar atenção excessiva a elas é permanecer preso ao passado. Assumir um novo estado interno, independentemente das circunstâncias, é criar conscientemente um novo futuro. Onde está o poder real? Nas condições externas que mudam constantemente, ou na consciência que cria essas condições? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, encontra-se uma das revelações mais profundas sobre a verdadeira natureza humana. O versículo diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Cada palavra dessa passagem carrega um peso imenso quando compreendida através das lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard. Não se trata de aparência física, mas de natureza essencial. Imagem e semelhança significam capacidade criadora idêntica. O reflexo vivo de Deus não é uma metáfora poética, é uma descrição literal da condição humana. Assim como Deus cria através da palavra, do pensamento, da intenção consciente, cada ser humano cria sua realidade através dos mesmos mecanismos. A única diferença está no grau de consciência e responsabilidade com que esse poder é exercido. Quando se entende que ser criado à imagem e semelhança de Deus significa possuir o mesmo poder criador, tudo muda. Nenhuma oração precisa mais ser um pedido desesperado dirigido a uma força externa distante. Cada afirmação passa a ser um decreto divino emanando da própria consciência criadora. Neville Goddard ensinou que assumir o estado do desejo realizado é o mesmo que Deus dizendo faça-se a luz e a luz se fazendo. O reflexo vivo de Deus fala, e o universo obedece. Não porque existe uma entidade externa executando ordens, mas porque a consciência que fala é a mesma consciência que tece a tapeçaria da realidade. Quantas pessoas passam a vida inteira pedindo para Deus aquilo que Deus já lhes deu, o poder de criar conscientemente? Mas essa verdade também confronta diretamente a sensação de vitimização que tantos carregam. Se cada pessoa é realmente o reflexo vivo de Deus, se cada pessoa possui poder criador absoluto sobre sua própria experiência, então não existe ninguém para culpar pelas circunstâncias dolorosas da vida. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas também é uma verdade profundamente libertadora. A dor de sentir-se impotente, à mercê de forças externas cruéis e aleatórias, é substituída pela responsabilidade consciente de assumir novos estados e criar novas realidades. O sofrimento não é negado, mas sua causa é compreendida. E compreendendo a causa, a solução se revela naturalmente. Em João capítulo 14, versículo 12, há outra confirmação poderosa dessa verdade. O versículo diz que aquele que crê fará as mesmas obras, e até maiores. Essa não é uma promessa exclusiva para santos ou iluminados especiais. É uma afirmação sobre a capacidade inerente de todo ser humano que desperta para sua verdadeira natureza. Crer, nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, não significa aceitar dogmas cegamente. Significa assumir conscientemente o estado do desejado como real, sentir o fim realizado antes de qualquer evidência externa. Quando alguém crê dessa forma, quando assume com convicção total que já é aquilo que deseja ser, as mesmas obras se manifestam. O reflexo vivo de Deus não precisa de permissão para criar. Precisa apenas reconhecer sua própria natureza e agir de acordo com ela. A validação da dor que muitos sentem é essencial aqui. Existe sofrimento real, dor real, desespero real. Mas existe também esperança real, poder real, solução real. Reconhecer que se é o reflexo vivo de Deus não elimina instantaneamente anos de condicionamento mental e emocional, mas fornece a ferramenta exata para desfazer esse condicionamento conscientemente. Cada vez que alguém assume um novo estado, cada vez que persiste nesse estado mesmo diante de evidências contrárias, cada vez que escolhe sentir-se como deseja sentir-se independentemente das circunstâncias, está exercendo o músculo da criação consciente. E assim como qualquer músculo, esse poder se fortalece com o uso. Quantos já desistiram da própria divindade por acreditarem que mudança deveria ser instantânea e sem esforço consciente? Quando o despertar para essa verdade acontece de fato, quando alguém realmente compreende e assume que é o reflexo vivo de Deus, a realidade começa a se reorganizar de maneiras surpreendentes. Não acontece necessariamente de forma mágica e instantânea, mas acontece de forma natural e inevitável. Portas que pareciam permanentemente fechadas se abrem. Pessoas que podem ajudar aparecem inesperadamente. Oportunidades surgem do nada. Tudo isso não porque o universo está fazendo favores especiais, mas porque a consciência mudou de estado, e o mundo externo está simplesmente refletindo essa mudança interna. O reflexo vivo de Deus não atrai coisas de fora.
Revela possibilidades que sempre estiveram disponíveis, mas invisíveis ao estado anterior de consciência. Existe uma mulher que passou anos tentando conceber um filho sem sucesso. Todos os exames médicos indicavam dificuldades sérias, e os médicos ofereciam poucas esperanças. Ela tentou tratamentos, procedimentos, terapias alternativas, tudo sem resultado. Até o dia em que descobriu os ensinamentos sobre a consciência criadora. Em vez de continuar identificada com o estado de infertilidade, ela começou a assumir o estado de mãe. Imaginava-se segurando seu bebê, sentia o peso da criança nos braços, ouvia o choro suave, sentia o amor maternal inundando seu coração. Fez isso todos os dias, com convicção crescente. Em poucos meses, contra todas as expectativas médicas, estava grávida. O reflexo vivo de Deus não precisa de permissão da medicina para criar vida. Precisa apenas assumir o estado correspondente ao desejado. Mas a responsabilidade criativa consciente também significa reconhecer que cada pessoa está constantemente criando, consciente ou inconscientemente. Não existe momento em que a consciência não esteja gerando experiências. Mesmo os estados negativos, mesmo os padrões destrutivos, mesmo as situações dolorosas são manifestações perfeitas de estados internos assumidos. Isso não é motivo para culpa ou autoflagelação. É motivo para despertar e tomar controle consciente do processo. Quantas vezes alguém já se surpreendeu com situações que parecem confirmar exatamente seus piores medos? Isso não é coincidência cruel. É a consciência criando fielmente de acordo com os estados que assume repetidamente, mesmo quando esses estados são indesejados. Neville Goddard ensinou uma técnica simples, mas profundamente poderosa chamada revisão. Consiste em revisar mentalmente os eventos do dia antes de dormir, mas mudando aqueles que foram insatisfatórios. Se houve uma discussão, revisa-se a cena imaginando uma conversa harmoniosa. Se houve rejeição, revisa-se imaginando aceitação. Se houve fracasso, revisa-se imaginando sucesso. Isso não é autoengano ou negação da realidade. É treinamento consciente da imaginação para criar estados internos desejados em vez de perpetuar os indesejados. O reflexo vivo de Deus não está preso aos eventos que já aconteceram. Pode conscientemente plantar novas sementes imaginativas que gerarão experiências futuras diferentes. Cada revisão é um ato de criação consciente moldando o amanhã. E se toda dor, toda luta, toda sensação de impotência vivida até agora tivesse sido apenas resultado de ignorância sobre a própria natureza? E se o simples reconhecimento de que se é o reflexo vivo de Deus fosse suficiente para iniciar uma transformação profunda e irreversível? A verdade é que esse reconhecimento é suficiente, mas apenas quando acompanhado de prática consciente. Não basta saber intelectualmente. É preciso viver de acordo com esse conhecimento, assumir estados conscientemente, persistir nesses estados com fé inabalável e observar pacientemente enquanto o mundo externo se reorganiza. Quantas pessoas conhecem essas verdades mas nunca as aplicam, permanecendo presas exatamente onde sempre estiveram? O impacto existencial de reconhecer-se como o reflexo vivo de Deus é absolutamente transformador. Não se trata apenas de obter coisas materiais ou resolver problemas práticos, embora isso também aconteça naturalmente. Trata-se de uma mudança fundamental na relação com a própria existência. A sensação de separação, de solidão cósmica, de abandono espiritual simplesmente desaparece. Como alguém pode sentir-se separado de Deus quando reconhece que é a própria expressão consciente de Deus? Como alguém pode sentir-se desamparado quando compreende que carrega dentro de si o poder que criou galáxias e estrelas? Essa compreensão não gera arrogância, mas humildade profunda diante da magnitude do que realmente significa ser humano. Imagine o oceano vasto e infinito. Cada onda que se forma na superfície é uma expressão temporária do oceano, mas nunca deixa de ser oceano. A onda não está separada do oceano, não precisa buscar o oceano, não precisa se tornar oceano. Já é oceano manifestado em forma particular. Da mesma maneira, cada ser humano é uma onda na superfície do oceano infinito da consciência divina. O reflexo vivo de Deus não precisa se tornar divino, não precisa conquistar divindade através de esforço hercúleo ou santidade impossível. Já é divino por natureza essencial. Precisa apenas despertar para isso, reconhecer isso, viver de acordo com isso. Quantas ondas já se sentiram separadas do oceano, sem perceber que eram feitas exatamente da mesma substância? A conexão entre corpo, mente e espírito se revela cristalina sob essa perspectiva. O corpo não é uma prisão que aprisiona o espírito. É um instrumento através do qual o espírito experimenta e cria na dimensão física. A mente não é inimiga da espiritualidade. É a ponte entre o invisível e o visível,
entre o desejado e o manifestado. Quando alguém compreende que é o reflexo vivo de Deus, corpo, mente e espírito se alinham em harmonia perfeita. Os pensamentos se tornam conscientes e intencionais. As emoções se tornam ferramentas criativas em vez de reações automáticas. O corpo responde à nova identidade assumida, reorganizando-se celularmente para refletir o estado interno de consciência elevada. O chamado ao novo estado de ser não é um chamado externo vindo de alguma autoridade religiosa ou guru espiritual. É um chamado interno vindo da própria consciência que já sabe, que sempre soube, que está apenas esperando ser reconhecida. Esse chamado se manifesta como inquietação profunda, como sensação de que deve existir mais, como certeza íntima de que a realidade atual não é a única possível. Muitos ignoram esse chamado, distraídos pelas demandas externas da vida cotidiana. Outros o ouvem, mas temem respondê-lo, porque responder exige assumir responsabilidade total pela própria experiência. Mas aqueles que respondem, aqueles que assumem conscientemente sua natureza como reflexo vivo de Deus, descobrem uma liberdade que não pode ser descrita, apenas vivida. A transição para a prática não é uma mudança brusca de teoria para ação. É a continuação natural de tudo o que foi compreendido até aqui. Se alguém realmente aceita que é o reflexo vivo de Deus, se realmente compreende que a consciência cria a realidade através dos estados assumidos, então a prática se torna óbvia e necessária. Não como obrigação pesada, mas como expressão natural da nova identidade reconhecida. O reflexo vivo de Deus não pratica para se tornar algo diferente. Prática para manifestar conscientemente aquilo que já é. Cada momento de imaginação disciplinada, cada assunção consciente de um novo estado, cada persistência diante das aparências contrárias é a divindade em ação através da forma humana. Onde termina o humano e começa o divino, se ambos são a mesma consciência criadora? Existe uma prática simples, mas profundamente transformadora que sintetiza tudo o que foi compartilhado até aqui. Essa prática envolve um momento de quietude consciente, preferencialmente antes de dormir, quando a mente está naturalmente mais receptiva e o mundo externo exige menos atenção. Nesse momento, alguém pode fechar os olhos e respirar profundamente algumas vezes, permitindo que o corpo relaxe completamente. Então, em vez de revisar os problemas do dia ou antecipar as preocupações de amanhã, essa pessoa pode imaginar uma cena específica que implique a realização completa do seu desejo mais profundo. Não uma cena distante no futuro, mas uma cena sentida como acontecendo agora, neste momento presente da imaginação. A cena deve ser simples, curta, repetível. Pode ser um aperto de mão parabenizando por uma conquista. Pode ser o toque de um anel no dedo representando o relacionamento feliz. Pode ser a sensação de saúde perfeita ao acordar revigorado. O que importa não é a complexidade da cena, mas a intensidade do sentimento que ela gera. O reflexo vivo de Deus cria através do sentimento, não através de visualizações elaboradas vazias de emoção. Quando essa cena é repetida noite após noite, sentida com convicção crescente, aceita como real na dimensão interna, algo poderoso acontece. O estado interno muda permanentemente. E quando o estado interno muda, o mundo externo não tem escolha senão eventualmente refletir essa mudança. Quantas noites já foram desperdiçadas ruminando problemas em vez de semear soluções imaginativas? Se este conteúdo ressoa com algo profundo dentro de você, se essas palavras despertam reconhecimento e esperança, considere inscrever-se neste canal e ativar o sininho para receber as próximas revelações. Existem pessoas ao seu redor que também precisam dessa mensagem, que também estão buscando essa verdade, que também sofrem por ignorância sobre a própria natureza divina. Compartilhar esse conhecimento não é apenas generosidade. É responsabilidade de quem já despertou ajudar outros a despertarem também. O reflexo vivo de Deus reconhece que não existe separação real entre os seres. Elevar a própria consciência contribui para a elevação da consciência coletiva. Ajudar outro a reconhecer sua divindade fortalece o reconhecimento da própria divindade. Onde está a linha que separa o buscador do encontrado? Onde está a distância entre o humano e o divino? Onde está a diferença entre o desejante e o desejado? Todas essas separações existem apenas na consciência que ainda não despertou para sua verdadeira natureza. No momento em que alguém reconhece que é o reflexo vivo de Deus, todas as separações se dissolvem. Não existe mais busca externa, porque tudo que se busca já existe dentro. Não existe mais espera passiva, porque o poder criador já está ativo. Não existe mais vitimização, porque a responsabilidade criativa foi assumida conscientemente. O que parecia impossível se revela natural. O que parecia distante se revela íntimo. O que parecia negado se revela disponível desde sempre. A verdade final que sintetiza todo este conhecimento é simples mas infinitamente profunda.
Consciência é a única realidade, e cada ser humano é consciência individualizada criando sua experiência através dos estados que assume. Reconhecer-se como reflexo vivo de Deus não é conquista espiritual reservada para poucos iluminados. É reconhecimento factual da condição humana disponível para todos que escolhem despertar. O segredo que transforma tudo não está em técnicas complexas ou rituais elaborados. Está na simples mas revolucionária compreensão de que cada pessoa já é aquilo que busca se tornar. Já possui aquilo que busca conquistar. Já é o reflexo perfeito da fonte criadora de tudo que existe. A transformação não vem de fora. Vem de dentro, quando a consciência finalmente reconhece sua própria natureza e assume conscientemente o poder criador que sempre possuiu desde o princípio.